Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, vou utilizar uma implementação em cima da aula passada. Como eu falei para vocês, como o nosso sistema de produção, a parte das indústrias, estão batendo muito forte nesse sistema de segurança NR12. Então, normalmente, quando a gente utiliza sistema de automação, a gente está unindo isso ao sistema das fábricas, sistemas de injetoras, enfim, coisas que sejam automáticas. Então, a gente associa isso a movimentos automáticos, como eu falei, e certos equipamentos precisam ter um pouco mais de cuidado, ou seja, a segurança tem que ser mais elevada. Mesmo até naqueles equipamentos que são operados manualmente, a gente precisa ter algum cuidado para que o operador esteja sempre operando esse equipamento de forma que ele esteja protegido. Poxa, Felipe, mas como assim esteja protegido? A gente precisa evitar que mesmo que o operador deseje fazer algo errado com a máquina ou colocar a si mesmo em perigo, a máquina precisa parar. Ou seja, aquela operação que ela está executando, seja cortar, pressionar, queimar, enfim, ela precisa ser parada imediatamente. Ou seja, por isso eu falei para vocês, algumas aulas que eu vou colocar daqui para frente, eu vou entrar bastante nessa norma NR12, sistema de proteção, para que o operador sempre manobre o equipamento de forma que ele não corra risco de vida, ok? Então a gente vai colocar aí alguns itens de segurança, serão alguns laços no nosso programa da aula passada para que o equipamento funcione de forma mais protegida para ele mesmo e para o operador, ok? Então bora lá para a aula, vamos ver o que foi implementado nesse equipamento. Vamos lá! E esse vídeo é um oferecimento da Autos. Em falar em Autos, ela está com uma super promoção, galera. Quem ligar para 51 3589 9514 ou enviar um e-mail para vendas@autos.com.br, falar que está assistindo esse vídeo pela WR Kids, irá ganhar um super desconto de 55% na compra da maleta Duo. Ou seja, é mais de 50%, galera. Não percam tempo. Promoção por tempo limitado. Então corram lá. Acessem www.autos.com.br. Vamos na aba Produtos, Controladores Programáveis, série Duo. Ao final do website, em Software Master Tool IEC, clicando na opção Português Brasil, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, estamos com Master Tool IEC, vamos para a parte que realmente nos interessa, que é a implementação de segurança no programa da aula passada, que seria a nossa seladora, né, que ela é um sistema, dando um flashback para quem não olhou na aula passada, ou para quem olhou, mas se esqueceu, esse sistema de seladora normalmente o pessoal usa para selar uma emenda de algum material, seja ele costurado ou não, para tornar esse material impermeável. Ou seja, normalmente o pessoal faz emenda de algum material, utilizando linha, enfim, e essa emenda tende-se a vazar o líquido passa por essa emenda. Normalmente na máquina seladora, utiliza-se uma fita impermeável, ela vai ser ativada a cola devido à exposição por uma alta temperatura, e aí ela vai acabar selando, ou seja, ela vai unir, vai grudar em cima dessa união e vai acabar vedando aquela união, ok? Então vai tornar aquele produto impermeável. Então, o que eu prometi, o que foi, no caso, vamos fazer ênfase na aula de hoje, vamos implementar a segurança para esse equipamento. Em que ponto? Normalmente, o pessoal aí de sistema de segurança Fabril
exige que o equipamento sempre tenha alguma redundância no controle do que ele está executando. No caso, a nossa máquina seladora, normalmente nós vamos escolher a temperatura, o set point. A gente vai ter o termopar para nos dar um feedback da temperatura. Porém, caso o nosso termopar venha estragar, a nossa unidade, nossa resistência venha estragar, o nosso LP venha estragar, enfim, algumas coisas podem estragar, a gente precisa ter segurança que esse equipamento vá parar ou, enfim, vá proporcionar segurança para o operador e para a máquina em si. O que a gente vai executar na aula de hoje? A gente vai botar aí uma monitoração da temperatura, ou seja, ela vai monitorar a temperatura atual com o set point. Caso essa variação seja muito alta, a gente vai colocar um valor fixo aí. Caso depois de alguns 20 segundos, eu coloquei 20 segundos fixo, ou seja, seria o tempo que a máquina normalmente levaria para atingir aquela certa temperatura. A gente poderia 1 minuto, 1 minuto e meio, enfim. Coloquei 20 segundos para a gente conseguir simular isso no CLP para vocês perceberem. Então, depois de 20 segundos, aí, se a máquina não atingir a temperatura, ele vai desligar, vai acabar gerando um erro aqui. O nosso bloco funcional, o erro vai a 1, ou seja, nós vamos gerar um erro aqui, vai a nível lógico alto. Esse erro aqui, ele vai gerar uma sinalização de alerta e automaticamente ele iria bloquear o acionamento da resistência. Ou seja, esse erro pode vir a ser acionado se o termopar estiver com problema, então a temperatura que é acusada no display vai ser equivocada. Isso é um problema, então a máquina tem que parar. E aí o mecânico, enfim, quem fizer a manobra de manutenção da máquina vai ter que analisar o que aconteceu. Se for o termopar, trocar. Se for a resistência, com a sua resistência em si, ômica, alterar, vai ter que trocar a resistência. Caso o sistema que gera o ar para dentro do tubo da resistência, essa turbina, tiver com pouca ventilação ou ventilação demasiada, também vai alterar a temperatura. Enfim, então ela não pode chegar a uma temperatura muito elevada ou aí uma diferença muito grande para o set point. Então, a gente precisa parar o equipamento. Por isso a gente vai estar sempre monitorando em tempo real para nos certificar que o equipamento está funcionando de forma correta, ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Nas variáveis declaradas, nós colocamos a variável atual, seria a indicação da temperatura atual, erro, indicadora de problema, set, o set point, a temperatura desejada, então a gente coloca aí no VHM, o operador vai colocar a variável limpa na chave ix0.2, que é para dar um reset nos erros, ou seja, liberar o funcionamento, seria o restart do equipamento. E por fim, o alerta, que seria na saída digital 1.0, que é a sinalização do erro quando a variável erro for a nível lógico 1. Na linha 1, vocês estão vendo que agora a gente mudou o bloco função, está com uma entrada nova chamada limpa e com uma saída, duas saídas, a atual e o erro, ok? Variável atual e o erro. Na linha 2, se o erro for a nível lógico alto, vai acionar a variável alerta, simplesmente para indicar que tem problema na máquina. Na linha 4, coloquei aqui uma redundância. Se o erro for nível lógico 1, automaticamente abre essa linha aqui, que dá o set no gira. E na linha 5, em paralelo com o para, se ele for nível lógico 1, ele vai dar um set no para 2, vai acabar parando o nosso motor. E aqui não está o funcionamento da resistência em si, ou seja, do controle da temperatura. Eu falei para vocês, aí para fazer essa manobra, normalmente utiliza-se o PID, e aí a gente colocaria a tensão em cima da resistência sendo controlada por um PID, e aí um bloco aí do triac, enfim, um bloco de potência para
modular aí a fase em cima da resistência, passando toda a fase ou parcialmente a fase, enfim, vai te fatiando a mesma para ter alteração de tensão e na resistência e, consequentemente, a gente vai acabar mudando a temperatura, ok? Então isso a gente não está fazendo na aula de hoje, a gente está fazendo só uma manobra de segurança do que a gente executou da aula passada. Então aqui no programa em Ladder a gente não alterou mais do que isso. O que mais foi alterado foi no bloco funcional função. Então aqui houve algumas alterações. Obviamente a gente incluiu aqui o limpa na variável de input e incluiu o atual e o erro no output, ok? Então incluindo as variáveis. Coloquei aqui. Atual é igual a temperatura vezes 7.9, isso é uma taxa que eu coloquei. Caso a cada 0,1 volt, vai significar 7.9 graus, ok? Então, tudo que a gente ia lendo do termopar estamos simulando pelo potenciômetro da entrada analógica AO1, se eu não me engano. AI1, acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. AI0, desculpem, perdão. Então, tudo que estiver detectando pela entrada analógica vai ser multiplicado por 7.9, vai ser jogado no display com uma temperatura atual. Logo em seguida, ele te pergunta se atual é maior que 750, caso seja verdadeiro, erro igual a 1. Ou seja, eu coloquei um limite de proteção para a máquina, que ela pode operar aí até 750 graus, que seria para manter a resistência segura, enfim, todo o equipamento interno seguro e o operador de mesma forma, caso a resistência possa explodir, o sistema que está entubado a resistência possa ficar com uma temperatura muito elevada ou explodir, fechar um curto, alguma coisa que possa vir colocar a máquina e o operador em risco. Então, passou desse limite, erro, tirando o erro, automaticamente vocês fariam que a resistência seria desligada e os motores, enfim, toda a máquina. Então, logo abaixo, pergunta se o seto é diferente do atual, caso seja verdadeiro, ou seja, o set point diferente do atual. Então, ele faz um cálculo aqui, jogando no auxiliar, um absoluto entre o set menos atual. E caso essa variação seja maior que 15 graus, se a variável OK está em 1 e auxiliar 3 está igual ao set, então ele gera o erro. Depois eu vou explicar por que dessas condições do OK e do auxiliar 3 igual ao set. Logo embaixo ele pergunta se o auxiliar 3 é diferente do set, no caso vai ser, então o OK é 0, a gente vai botar essa variável auxiliar aqui, var_bool1 igual a 1, e vai habilitar um tom chamado tomInst, cuja a habilitação, a entrada aqui é dependendo da var_bool1, que a gente já colocou em 1, e o reset negado, ou seja, multiplicando aqui por o reset negado, que ele já vem zerado. Então esse tom vai ligar com o tempo de 20 segundos. If tomInst.q, ou seja, a saída desse tom for nível lógico 1, depois dos 20 segundos, então ele vai jogar o reset para 1, para ele automaticamente começar a contagem dos 20 segundos novamente, joga a variável OK para 1 e faz com o auxiliar aqui um absoluto novamente entre o set e o atual. Caso a temperatura tenha uma variação acima de 8 graus, ele gera erro. E por fim, ele iguala o auxiliar 3 ao set. E no fim aqui, caso o tom.q aqui, o tom não esteja em 1, ele joga o reset em 0. Ok? Porque essa manobra, então, depois de 20 segundos, trocou a temperatura do set point, ele dá 20 segundos para a máquina alcançar aquela temperatura de set point. Caso, depois de 20 segundos, a temperatura do set point e do atual, a diferença seja maior que 8, para mais ou para menos, ele vai dar erro, ok?
E depois de 20 segundos, aqui ele vai dar o OK. E no final ele iguala o auxiliar 3 ao set, para não ficar fazendo 20 segundos toda vez. Então, uma vez que vocês alteraram o set point, ele conta 20 segundos, dá tempo para a máquina esquentar ou esfriar, enfim, e aí alcançar a temperatura atual ser igual ao set point. Né? E aí ele coloca esses dois igual, para não ficar entrando nesse laço infinitamente. E aqui em cima, então depois de 20 segundos, a variável OK vai a 1 e o auxiliar 3 vai ser igual ao set. Então, aí nós estamos estipulando que depois de 20 segundos, no estado normal da máquina, a temperatura atual vai ser igual ou quase igual ao set point. Aí caso a temperatura venha subitamente oscilar e ficar maior que 15 graus, ele vai gerar erro. Isso aconteceria em que caso? A resistência pode se alterar, o termopar pode vir a se danificar, ou até mesmo o ar ter pouca pressão, enfim, a ventilação diminuir e a temperatura pode subir muito ou descer muito, caso o vento acelere o processamento do ventilador para fazer a saída do ar, e aí, enfim, automaticamente está caindo fora as características da máquina, então a máquina gera erro e para. Então, esse vai ser o procedimento. Toda vez que fizer uma manobra de trocar o set point para outra temperatura, a máquina tem 20 segundos para alcançar. Depois de alcançado, os 20 segundos ela fica monitorando sempre se a temperatura está aí dentro dos conformes. Se passar 15 graus para mais ou para menos, ela para, a gente precisa reiniciar ela para funcionar. Então isso é no final. If limpa igual a 1, then erro igual a 0. Então a gente limpa o erro e libera a máquina para funcionar novamente. Esse limpa é a chave, a terceira chave do CLP que a gente colocou lá para fazer a manobra de reset, ou seja, de armar a máquina novamente. Então eu espero que vocês tenham captado aí a ideia do processo, porque se a máquina vir a esquentar ou esfriar demasiado fora do padrão, automaticamente a gente está colocando aí a máquina e o operador em risco. Então a gente precisa que a máquina pare imediatamente. Então isso é uma das sistemas de proteção. Obviamente teriam outras proteções que poderia colocar aí em cascata, ou seja, para funcionar simultaneamente para proteger ainda mais o operador. A aula de hoje foi só uma ideia de uma das seguranças que esse equipamento deveria ter e tem que ter, ok? Então vamos lá para o CLP, vamos ver como é que funciona esse sistema. E na visualização, no main, eu simplesmente agreguei dois retângulos, não coloquei nome porque não coube, para não ficar muito pequenininho. O primeiro vai ser o set point e o segundo vai ser o atual, ou seja, vai ficar mostrando a temperatura atual e no de cima a gente vai colocar a temperatura que a gente quer que a máquina alcance. Então vamos lá para o CLP, vamos ver como é que funciona essa lógica de proteção. Bora lá! Então tá, galera, a gente está com o nosso CLP, então lembram, a gente está funcionando aqui com a fotocélula, temos a nossa temperatura em volts, a velocidade em hertz, ou seja, aqui, quanto nós estamos lendo do nosso entrada analógica, isso vai influenciar na temperatura atual. Eu já vou colocar aqui, ó, botão direito, Enter, vou colocar aqui uns 200 graus, eu vou deixar, o máximo 750 eu deixei, ok? Travei lá na entrada 750, vou ligar a fotocélula, vou ligar o equipamento. Então eu vou dar um restart aqui. A temperatura atual dele está muito alta. Ele fez esse problema porque eu já estava simulando. Ele ficou maior que aquele valor que eu falei para vocês. Ele parou porque eu já estava simulando. Então uma vez que já deu o primeiro 20 segundos, a primeira arrancada, quando a gente liga o equipamento do zero,
ok? Ele monitora instantaneamente. Então aqui eu tô com o equipamento, ele já contou os 20 segundos. Caso eu varie a temperatura agora mais do que 15 graus, ele vai parar subitamente. Se eu trocar o set point, por exemplo, para 260, ele me dá 20 segundos, ó. Para eu alterar, ou seja, a máquina chegar na temperatura correta, ou seja, o de baixo, que seria o atual, com o set point. Estão percebendo que ela continua girando. Agora, como já fechou os 20 segundos, ele vai monitorar em tempo real, ele não vai dar mais 20 segundos para dar um tempo para ele alcançar a temperatura, porque o set point está igual ao auxiliar 3, como no nosso programa. Se eu mudar a temperatura aqui, simulando um erro no termopar ou resistência, ele vai parar. Ó, parou, e aí ele acendeu o Q10 aqui do meu painel e não vai deixar mais a máquina funcionar. Só vai voltar caso eu, por exemplo, eu coloque a temperatura novamente de volta aqui e dê um restart, ou seja, aciona a chave, terceira chave 02, e aí ele volta a funcionar. Agora, caso eu troque a temperatura novamente, 280, aí sim, ele me dá 20 segundos para eu poder fazer a máquina, no caso, alcançar essa temperatura, ok? E ficar naquela taxa que a gente colocou de 8 graus para mais ou para menos. Dessa forma a gente vai estar sempre protegendo o equipamento. Então a gente colocou aí, se ele passar de 750 graus, vai dar problema. Se depois de 20 segundos trocar do set point, ele não alcançar a temperatura e ficar maior do que 8 graus, vai dar problema. Caso depois que ele normalize a temperatura, ele venha ao meio do funcionamento alterar drasticamente a temperatura, também vai acusar problema. Então, ou seja, o equipamento vai parar, vai prevenir um dano no equipamento que possa vir a causar um problema no operador. Ou seja, estamos cuidando de ambas as coisas, ou seja, a vida do operador, a integridade do operador e a parte física da máquina, ok? Espero que vocês tenham curtido essa aula e eu aguardo vocês na próxima. Um grande abraço, valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido essas dicas que eu deixei para vocês. A gente sempre tenta aí, entre aspas, apimentar ou deixar o programa mais complexo, a fim de que a gente possa vir a utilizar um pouco mais o nosso conhecimento em questão de lógica e de automação para deixar o nosso programa mais agregado, ou seja, ele mais seguro, melhor, enfim, rodando 100%. Então, na aula de hoje, eu quis implementar o programa da aula passada, que é o nosso sistema de automação para fazer a máquina seladora funcionar automático, detectando o material. E na aula de hoje eu vim colocar alguns sistemas de proteção para a máquina em si e automaticamente cabe um pouco também a proteção para o operador, que às vezes o pessoal da norma de segurança da fábrica exige que, caso o equipamento venha a falhar, caso o equipamento não controle adequadamente o sistema, seja nessa máquina a temperatura, então a máquina tem que ser desligada ou parada, enfim. No caso do que a gente implementou na aula de hoje, caso aí o termopar venha a falhar ou o sistema de circulação de ar venha a falhar, a temperatura vai alterar drasticamente, e aí pode colocar sim o operador em risco, porque e aí ele, dependendo da temperatura que ele está manobrando, é uma temperatura mais baixa, ou até mesmo o equipamento pode vir a explodir, queimar e aí machucar o cliente, o cliente não, o operador, e aí ter uma despesa alta para o seu cliente e, enfim, então vai ter danos físicos, que seria o operador, tá? E danos materiais, que seriam o equipamento. Então sempre a gente precisa proteger os dois, ok? Então, não só o operador, mas também o equipamento. Então por isso tudo que a gente for projetar ou fazer lógica de segurança, a gente precisa fazer para ambas as situações, ok?
Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Valeu!